Pessoal, o exercício 8, lá da página 76, está falando o seguinte: um corpo é lançado do solo verticalmente para cima, no vácuo, com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, um local onde a gravidade é 10. Em que instante da descida o corpo passa por um ponto da trajetória a 45 metros do solo? O que está acontecendo aqui? Eu estou lançando um corpo verticalmente para cima com velocidade de 50 metros por segundo. Nós sabemos que conforme esse corpo sobe, o que acontece com a velocidade dele? A velocidade dele diminui, porque na subida o movimento dele é retardado. Em algum momento ele vai atingir a sua altura máxima, vai parar, e o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar. Então, o que o problema sugere para a gente é o seguinte: ele vai passar pela altura 45. E pelo que o exercício está mostrando, ele vai passar em dois momentos. Ele vai passar quando ele estiver subindo, mas ele também passará por essa posição quando ele estiver descendo. E a pergunta do exercício é: em que momento da descida? Então, vamos descobrir isso. O que eu tenho aqui de informação? Eu tenho que, eu estou considerando o solo como zero, então a altura inicial vale quanto? Zero. A altura que me interessa é qual? 45 metros. A velocidade inicial vale 50 metros por segundo. Que equação relaciona essas grandezas? A equação horária da posição, né? Que equação é essa? S0, mais ou menos V0t, mais ou menos AT quadrado, dividido por 2. Mas como o movimento acontece no eixo vertical, quais são nossas alterações? No lugar de S é H, no lugar de S0, H0. E no lugar de uma aceleração qualquer, entra especificamente a aceleração da gravidade. Vamos observar também os nossos sinais. Eu não coloquei que aqui é zero. Se aqui é zero, então significa que essa trajetória cresce para onde? Cresce para cima. E se esse corpo foi jogado para cima, então isso significa que o movimento do corpo é progressivo. Mas toda vez que o corpo sobe, ele está contra a força-peso. Então, além de progressivo, esse movimento também será retardado. Quais são as regras? Quando o movimento é progressivo, a velocidade tem que ser positiva. E quando o movimento é retardado, velocidade e aceleração têm sinais opostos. Então, a minha aceleração, sinal oposto da velocidade, tem que ser a negativa, e é a aceleração de quem? A aceleração da gravidade. Então, vamos organizar aqui a nossa equação. Como é que vai estar? H é H0 mais ou menos V0t mais ou menos GT quadrado dividido por 2. Qual é a altura que nós estamos observando? 45. Altura inicial, 0. Sinal da velocidade, positivo, o movimento é progressivo. Velocidade inicial, 50 vezes t. Sinal da aceleração, movimento retardado. Se a velocidade é positiva, aceleração negativa. Quanto que vale a gravidade? 10t quadrado dividido por 2. Então, nossa equação ficou assim: 45 é igual a 50 vezes t, menos 10 dividido por 2, 5t quadrado. Vamos organizar essa equação? Dá para simplificar? Divide todo mundo por 5. Então, 45 por 5 dá 9, 50 dividido por 5 dá 10, menos 5 dividido por 5 dá 1, t quadrado. Vamos organizar que isso daqui é uma equação de segundo grau. Vou passar todo mundo para o outro lado. Então, vai ficar como? T quadrado menos 10, ó, ele está negativo, vai para o outro lado positivo. Ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Menos 10t, o 9 continua no lugar dele, mais 9 igual a 0. Como é que a gente resolve isso? Bhaskara, b quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Então, ficou delta é igual a menos 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes 9, 36. Então, o meu delta está valendo 64.
Então, qual é a raiz do delta? Mais ou menos, raiz de 64, mais ou menos 8. Então, vamos lá. Quem é t? T é menos b, então é 10, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a, que está valendo 1. Quem é T1? 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. Quem é T2? 10 menos 8, 2, dividido por 2, 1. O que significa isso? Significa que ele passou pela posição 45 duas vezes. Em t igual a 1, no momento em que ele está subindo. Em t igual a 9, no momento posterior em que ele está descendo. Então, de acordo com o exercício, ele passa pela posição 45 em t igual a 9 na sua descida.